Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje eu tô com esse cabelo maravilhoso, tô me sentindo linda de morrer, né? E porque eu estou muito feliz, eu gostaria de falar de um assunto que eu gosto muito, que é o amor. Eu me lembro quando eu era pequenininha na igreja, a gente cantava uma musiquinha assim: Deus é amor. Assim a Bíblia diz, Deus é amor. Assim a Bíblia diz, Deus é amor. Assim a Bíblia diz, escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E era uma música que eu adorava, e eu acho que tudo gira em torno disso, né? Se tudo gira em torno de Deus, então tudo também gira em torno do amor. E aí eu queria explicar hoje as nossas dimensões e como essas dimensões giram em torno das coisas e como essas dimensões giram em torno do amor. Né? Lembrando que eu não estou querendo dizer aqui nada ritualístico, nem nada esotérico. Na verdade, dimensões é um ponto de vista, né? Um foco, um pedaço. Vou dar um exemplo. Um cubo, por exemplo, ele tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade, fazem parte do mesmo cubo. Exemplo, quadrado. O quadrado ele tem altura e largura, são 2 dimensões que fazem parte de uma mesma figura geométrica, e é nesse sentido que eu vou falar de dimensão. São 3 coisas, ou são um prisma diferente de observação de um mesmo objeto. Tá certo? Bom, nesse sentido, só para a gente entender o que é dimensão, para ninguém achar que eu estou ficando esotérica, né? É só nesse sentido, né? Que dimensão é isso, em que foco eu estou olhando esse objeto, né? Se eu vislumbro uma dimensão plana, eu vou ver 2 dimensões, né? Se eu vislumbro uma dimensão em 3D, eu vou ver 3 dimensões, e por aí vai, nesse sentido, tá? Bom, sabendo disso, eu gostaria de elencar alguns versículos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e queria te convidar a vê-los de uma forma diferente. Tá? Vou dar um exemplo. Quando Deus, lá em Gênesis, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Quando eu era criança, eu achava que Deus era igual a mim, que ele tinha 2 olhos, uma boca e um nariz. Né? E que Deus se parecia comigo na minha estrutura física, porque eu não entendia que o ser humano tinha outras dimensões além da dimensão física. Eu achava que todo mundo era o seu corpo andando. Eu não tinha essa percepção de que o ser humano era, a princípio, uma psique, um pensamento, uma ideia, e depois uma espiritualidade. Né? Quando a gente é criança, a gente acha que a mãe é mãe, né? No corpo da mãe. Pois bem, só que quando, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o ser humano tem outras dimensões que fazem parte desse mesmo ser, a gente entende que a semelhança que nós temos em relação a Deus é justamente essa. Tem uma passagem de Jesus, e, gente, eu creio que Jesus foi o único ser em contato com o humano, em contato com essa dimensão humana que viu Deus. Né? Então, quando Jesus diz que Deus é algo, eu preciso acreditar nisso, porque ele foi o único que de fato viu Deus e experimentou Deus. Eu nunca vi Deus, você também não. Então, a gente precisa acreditar em quem viu, né? Que foi seu filho Jesus. E Jesus, ele fala, ele dá uma frase que denota essa outra dimensão que todos nós temos e que até então não se levava em consideração. O ser humano, os judeus, eles levavam em consideração o aspecto físico, eles levavam em consideração o aspecto sentimental, de alma. Você vê lá em Salmos, Davi falando: aquieta minha alma, ou seja, ele entende que dentro dele não é só corpo, mas tem uma alma, mas essa perspectiva espiritual. Filha, licença. Mas essa perspectiva espiritual, quem traz é Jesus. Quando ele diz Deus é espírito. E eu sei que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Por quê?
Porque se eu sou Larusca e se eu sou humana, dentro das minhas dimensões humanas, eu penso como humano, eu vivo como humano, eu priorizo como humano, eu planejo como humano, eu me comunico como humano. Agora, se eu penso que Deus é espírito, logo Deus se comunica como espírito, age como espírito, prioriza coisas espirituais. Então é muito complicado. Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem como cristãos é sermos humanos, numa perspectiva humana, e adorar um Deus que é espírito. Mas olha que legal. Depois, em João 4, quando Jesus revela que Deus é espírito, ou seja, pensa como espírito, planeja como espírito, fala como espírito, prioriza como espírito. E quando eu falo disso, é muito chocante. Por quê? Porque eu... O que é prioridade para mim? Não morrer de fome. Não passar por inseguranças, né? O que é prioridade para mim? Ter um carro, uma casa, um serviço, um dinheiro, né? Ficar bem, né? Me sentir bonita. Isso é importante para mim, mas será que isso é importante para Deus? Como espírito? Será que os meus planos, eles são importantes para Deus? Será que Deus planeja como eu? Será que ele prioriza como eu? Provavelmente não, porque ele é espírito. Espírito não pensa em comer. Espírito não pensa em vestir. Espírito não pensa em calçar. E olha que interessante, todas as vezes que Jesus fala algo acerca do reino, ele fala de uma perspectiva que é espiritual. Quando Jesus fala, né? Não sejais ansiosos por coisa alguma. Nem o que é a vez de comer, nem o que é a vez de beber, nem o que é a vez de vestir, porque nisso os ímpios também pensam. Ou seja, o que vocês precisam buscar não é nada da ordem da matéria, mas é da ordem do espírito. Tá? E aí depois Jesus faz uma outra declaração que, ao meu ver, é bombástica. Dentro de uma perspectiva, né, espiritual, dentro de uma perspectiva litúrgica e religiosa. Que até então não se falava disso. Ele diz, e Deus procura os verdadeiros adoradores. Quais? Aqueles que o adoram em espírito. Então, Jesus aí, ele afirma que nós também temos um espírito. Então, perceba que nesse momento, eu sou a imagem e a semelhança de Deus nesta circunstância, qual? Tenho 3 dimensões que habitam em uma mesma existência. Eu sou corpo, que você está me vendo. Eu sou alma, porque penso. E sou espírito, porque assim Jesus falou. Porque, gente, assim como ninguém é capaz de ver Deus, também ninguém é capaz de ver a própria existência espiritual. Eu só sei que eu tenho uma dimensão espiritual porque eu creio que é dessa forma. Tá certo? Pois bem, e Deus também, ele é isso. Ele é esse trino que está harmônico. Né? Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, assim ele quis dar o nome, né? E eles vivem em uma harmonia. Né? Pois bem, bom, Larusca, eu sou corpo, sim. Eu sou alma, sim. Eu sou espírito, segundo a Bíblia, sim. Só que Deus, ele é um trino harmônico e nós somos um trino desarmônico. Caramba, não podia. Quando nós éramos, né? Quando nós estávamos no paraíso, talvez nós fôssemos um trino harmônico. Mas por causa do pecado, a gente passa a ter uma existência trina desarmônica. Por quê? Porque o meu corpo, ele tem necessidades que são diferentes da minha alma ou da minha psique, que tem outras necessidades, que é diferente do meu espírito, que tem outras necessidades que eu nem sei qual é. Eu acho muito interessante porque a Bíblia fala o seguinte, né? Quando Deus foi chamar Davi, olha o que Samuel falou. O homem escolhe segundo o que vê, ou seja, corpo e alma. Mas Deus escolhe segundo o que está dentro. O que está dentro? O que está oculto? O que só um espírito pode ver? Outro espírito.
Então, só Deus pode ver o meu espírito. Só Deus pode contemplar o meu espírito. Nem eu tenho acesso ao meu espírito. Gente, cá para nós eu acho muito bom, sabe? Porque seria muito mais fácil se a gente pudesse ver o estado do nosso espírito, né? Porque a gente, teoricamente, tomaria conta dele. Só que a gente olha o corpo e não toma conta. A gente come besteira, come porcaria, não se exercita, passa mal, não é? Engorda, fica com açúcar alto. A gente não cuida do corpo e a gente vê ele, né? A gente não cuida da alma, não cuida da psique. A gente sabe que sente um monte de lixo, a gente sabe que ouve um monte de coisa, sabe que a gente se aproxima de um monte de gente que não presta, mas a gente continua dilacerando a nossa alma. Agora, por que? Aí eu fico pensando, se a gente tivesse acesso ao espírito, a gente ia fazer a mesma coisa, a gente ia continuar não cuidando dele. Então, é muito bom que a gente não veja, até bati na boca, é muito bom que a gente não veja o nosso espírito, pra gente não destruir ele também, sabe? Mas, enfim, na mão de Deus está em ótimo lugar, né? Deixa que Deus cuida. E aí existem algumas palavras de Jesus que fazem com que eu perceba e conclua que quando Jesus fala, ele não fala para o bem do corpo e nem para o bem da alma, ele fala para o bem do espírito. Porque se o meu corpo, o meu espírito e a minha alma fossem harmônicos, ele falaria para as 3 dimensões. Só que, como eu disse anteriormente, meu corpo tem um objetivo, minha alma tem outro objetivo e o meu espírito tem outro. E cá para nós, isso é só conclusão, não tem nada, assim, eu não li nada bíblico sobre isso, mas é algo que eu percebo analisando o corpo, a mente, a alma minha e de muitos pacientes. Tá? Quando você... vou começar pela dimensão do corpo. Por que que o corpo, ele nunca vai harmonizar com a minha alma e o meu espírito? Porque as nossas dimensões, elas vão tender a voltar para o lugar de onde elas foram originadas. Então, vou dar um exemplo. Eu vim do barro. E a Bíblia diz que eu vou voltar para o barro. Então, dentro de uma perspectiva corporal, né, eu vou... O que meu corpo quer? Meu corpo quer nascer, viver, reproduzir e morrer. Todo mundo aqui sabe que o nosso corpo, quando uma vivência corporal ela é de sucesso, é quando ela morre. Todo mundo aqui sabe que nenhum corpo vai ficar para semente. Claro que se você segue as etapas, né, de uma vivência corporal, que é nascer, crescer, reproduzir, morrer, você teve sucesso. Porque você pode nascer e morrer, você pode nascer, reproduzir e morrer, né? Você pode não passar pela velhice, né? Mas passar pela velhice é um processo em que o seu corpo está cumprindo o seu papel, tá certo? Que é existir quanto matéria. Certo? Pois bem, então eu nasci do barro, nasci da terra e vou voltar para a terra. Isso é o ciclo do meu corpo. E a alma? Analisando algumas almas, eu vou chamar de psique, eu acho muito interessante porque quando a alma é criada segundo a teologia, a alma vivente é criada quando Deus sopra. Gente, e alma é isso, é um sopro, sabe? O que é alma? A alma é aquilo que faz você pensar, é aquilo que faz você sentir. E exatamente a alma é um sopro. Hoje você está alegre, amanhã você está triste, hoje você pensa de um jeito, amanhã você pensa de outro. A alma é um negócio volátil demais. É como um sopro mesmo, sabe? Acabou. Mudei. Passou. Não é? A alma é um negócio intenso, volátil e que muda constantemente. E mulheres, então, nossa... A gente que eu digo, os nossos ciclos aí, misericórdia. Um dia a gente está alegre, outro dia a gente está feliz, outro dia a gente está se sentindo linda, outro dia feia, outro dia desesperançoso, outro dia alegre. A alma ela é um sopro, ela é volátil como um sopro, ela está ali e daqui a pouco não está mais. Eu acho muito interessante Gênesis comparar a alma vivente com um sopro, porque de fato é isso. Bom, e a minha alma, quando eu falo de alma, o lugar que a minha alma foi criada, né? Princípio do sopro, mas dizer assim que a maneira com que eu penso, a maneira com que eu faço as coisas, a maneira como construídos os meus esquemas, as minhas maneiras de ser, de agir, de pensar, elas foram construídas lá na infância. E se você for ver bem,
O que é a terapia, se não um retorno a essa infância? Um retorno a essa infância. A sua alma, ela sempre quer voltar para a sua infância. É muito... Exemplo, vou dar um exemplo para facilitar. Supondo que lá na minha infância eu goste muito de arroz doce, eu aprendi a comer arroz doce, minha mãe fazia arroz doce, eu amo arroz doce, gente, eu odeio arroz doce, mas foi o que me veio na cabeça. E aí, quando o arroz doce, quando a minha mãe faz arroz doce, me fazendo com que a minha alma se remeta àquela lembrança, isso me dá prazer. Porque a nossa alma quer viver o que é velho. A nossa alma quer reviver ciclos. A nossa alma quer reproduzir esquemas. A nossa alma sempre quer voltar para a infância, para aquele lugar onde tudo era completo, onde tudo era perfeito, onde não tinha nenhuma fissura narcísica, onde nós éramos, não éramos um eu, éramos unido, uníssono com a nossa mãe, e ali nós éramos plenos e felizes. É sempre para lá que a gente quer voltar. É sempre para lá que a alma nos empurra, porque é onde a gente nasceu. Então o corpo ele quer voltar para o barro, a alma quer voltar para a existência materna, onde a mãe acopla e molda todo esse filho, dando a ele tudo que ele precisa para viver, né? E onde ele não é ele, mas ele é parte da mãe. E o espírito? Gente, a Bíblia não fala sobre isso. Se fala, você pode comentar aí. Mas dentro dessa mesma perspectiva, acredito que se nós somos parte de Deus, no nosso espírito, a gente vai voltar para Deus. Então eu tenho um corpo que quer o pó, eu quero uma alma que quer voltar para a infância, e eu quero um espírito que quer voltar para Deus. Gente, isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai ser harmônico, porque eu tenho um corpo me puxando para baixo, né? Um espírito me puxando para cima e uma alma me puxando para o lado. Gente, não vai dar bom isso nunca. E aí é por isso que a gente tem algumas questões existenciais gigantescas. Eu não sei você, mas eu tenho várias. Né? Bom, mas existe, irmã Larusca, algum momento em que essas dimensões tão distintas, elas se unem? Gente, existe. Qual, irmã Larusca? O amor. Gente, o amor é o único objetivo que harmoniza todas as nossas dimensões. Não tem outra coisa. A raiva, ela vai jogar teu corpo para um lado, tua alma para o outro, teu espírito para outro, né? A angústia, a alegria, ela também tem essa denotação, ela vai jogar tua alma para um lado, teu corpo para o outro. Você vê, você está numa alegria enorme, você foi na praia, você se acabou. Seu corpo está cansado. Sua alma está alegre, o seu espírito a gente não sabe. Entende? Então, em todas as emoções, em todos os sentimentos, nós temos dicotomias entre as nossas dimensões. A gente tem divergências entre as nossas dimensões. Somente no amor essas dimensões convergem. E não é à toa que Deus é amor, porque ele é um trino que converge, é um trino harmônico, é um trino que encaixa, sabe? Bom, para a gente entender, eu queria falar algumas coisas acerca de Jesus. Olha o que Jesus fala. Jesus fala, ame o seu inimigo. Gente, ai, meu Deus, amar o inimigo, Jesus! Ah! Eu piro quando eu vejo isso, quando Jesus me propõe essa loucura para a minha alma. Por quê? Porque o inimigo, ele é alguém que vai te fazer mal. É alguém que você espera algo mal. E aí, o meu corpo, ele quer lutar contra o meu inimigo. Ele não quer amar meu inimigo, ele quer bater no meu inimigo, né? A minha alma quer pensar, quer ter ódio, né? Quer ter medo, quer ter, enfim, sentimentos que vão me proteger desse inimigo. Meu espírito, não sei. Mas se Jesus me propõe que eu ame até o meu inimigo, é porque o amor converge com o espírito. E o ódio, não.
Então, se você quer fortalecer o seu espírito, você precisa amar. Porque se você optar por odiar, você vai nutrir a tua alma, você vai fazer a vontade da sua alma, você vai fazer a vontade do seu corpo, mas você não estará fazendo a vontade do espírito. E aí você vai ficar desarmônico. Quer ver uma outra coisa que Paulo fala? Que o evangelho é loucura, né, para os sábios. Ou seja, pensar numa perspectiva espiritual é totalmente louca para como essa questão do inimigo. Gente, dizer que eu tenho que amar o inimigo é loucura para minha cabeça. Talvez seja loucura para a sua também. Se você tiver o mínimo de sanidade, é uma loucura. Perceba que é uma proposta de Jesus, que é loucura para a mente, é loucura para a lógica, mas fortalece o espírito que a gente não vê. É por isso que eu preciso da fé. Porque eu preciso acreditar que aquilo que Jesus mandou eu fazer precisa ser feito para nutrir um espírito que eu não vejo. É só pela fé. É o firme fundamento das coisas que eu espero e as coisas que eu não vejo. O que eu não vejo? O espírito. As coisas espirituais eu não vejo. Sei que estão lá, que existem, que influenciam, que existe uma parte de mim que é espiritual, mas que eu não vejo. Certo? Outra coisa que aparece na Bíblia também, diz que dê, né? Dê e Deus te devolverá. E aí a gente fica, gente, olha cá pra nós. Não, pensa comigo. Vamos parar de ser hipócrita, gente. Não é só eu que penso essas coisas, né? Eu penso, você se doa, se doa, se doa, se doa, se doa, se doa, se doa. E você pensa, cadê minha hora de receber? Nunca vem! Meu Deus do céu, nunca vem! É assim. Ai, meu Deus tenha misericórdia de mim. Mas assim, você se doa, se doa, se doa, se doa, se doa pro seu filho, se doa pro seu marido, se doa pra igreja, se doa pra todo mundo, abre mão de um monte de coisa, e você pensa, meu Deus, cadê a minha hora de receber, né? Dê e Deus te devolverá, e medida sacudida, recalcar transbordante, você pensa, cadê a minha devolução? Não vem, por quê? Porque dar faz mal pro material, sim ou não? Porque, exemplo, se eu tiver que ajudar financeiramente alguém, isso vai fazer bem para minha conta bancária? Não. Vai fazer bem minha vida financeira? Claro que não. Se eu ficar doando dinheiro, não vai fazer bem minha vida financeira, não. Então, doar numa perspectiva humana é perca. Doar numa perspectiva psicológica, racional, de alma, vou ficar me envolvendo com o problema dos outros, ficar me envolvendo com a tristeza dos outros, né? Ficar, tipo, fazendo meu ouvido de lixeira, né? Na dimensão de alma, na perspectiva de alma, isso não é legal, não. Não é bacana, não. Não. Você fica triste junto, você fica... Enfim. E perceba que na perspectiva material isso não tem sentido, na perspectiva de alma isso não tem sentido, então por que Jesus manda a gente rir com os que riem e chorar com os que choram? Porque o que Jesus está falando é de uma perspectiva espiritual. Dar não vai fazer bem ao teu corpo. Dar não vai fazer bem à tua alma, mas vai fazer bem ao teu espírito. E eu sei que parece cruel isso que eu estou falando, mas esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é curar o teu corpo. Sinto muito. Queria dizer isso para você. O princípio de Deus, o objetivo de Deus não é tratar a sua alma. Gostaria muito de falar isso para você. Mas os assuntos de Deus são eternos. E o que é eterno em você? A sua perspectiva espiritual. É sobre isso. Às vezes, Deus usa o que a gente quer no material. Às vezes, Deus usa o que a gente quer no emocional para tratar o espiritual. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu creio, né? Que trata o nosso espírito. É orar e ler a Bíblia. Não é? Buscar, pensar coisas acerca de Deus. Eu acho que isso não nutre só a mente, mas nutre o espírito, fortalece o espírito. Então, às vezes Deus pode usar algo que eu vejo para alcançar algo em mim que eu não vejo. Deus é mestre nisso. Aí quando você passa pelo processo e alcança
o que você quer na matéria, você vê que o seu crescimento espiritual, o teu vigor, a tua fé, as tuas virtudes, os seus frutos espirituais são tão gigantescos que aquilo que você recebeu quanto matéria é insignificante. Mas você só consegue ver isso depois. É certo? E aí a Bíblia fala o seguinte, que aquilo que é menor no reino de Deus é maior. Então, o que é menor, né, em você? Seu espírito que tu não vê. Que tamanho tem o espírito? Que dimensões tem o espírito? É de quanto? Ninguém vê. O teu corpo, ele é muito medido, inclusive pesado. A tua alma, existem alguns exames, né, que podem medir esse tipo de coisa, frequências sentimentais, enfim, tem muita coisa. Tem escalas, enfim. Mas isso tudo é muito grande, o corpo é muito grande, a alma é muito grande, mas o espírito é pequeno, porque ninguém vê. Mas dentro de uma perspectiva espiritual, o espírito é muito maior. É por isso que o menor é o maior. E isso é experiência, né? É experiência. Ontem eu estava extremamente triste, muito triste. E eu, assim, eu já tinha tomado um banho, eu já tinha feito alguns tipos de relaxamento, eu já tinha conversado com algumas pessoas sobre o assunto, ou seja, eu cuidei das dimensões que eu vejo, que é o meu corpo e a minha alma, o meu espírito eu não vejo. E aí, quando eu cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, eu vi que nada ia me tirar daquela situação, que eu precisava de um plus, de um up, gente, eu fui orar. Eu orei, e engraçado que a Bíblia fala que durante a oração, o Espírito intercede com os gemidos inexprimíveis. Então, a voz que Deus escuta não é a voz que sai da minha boca, é a voz do meu Espírito falando com o Espírito Santo de Deus com os gemidos inexprimíveis. Ou seja, o negócio é tão louco, o negócio é tão difícil de entender, difícil de decifrar, que são inexprimíveis, ou seja, é difícil de expressar. É difícil exprimir, é difícil expressar, é difícil quantificar. Tamanha é essa relação entre o Espírito Santo e o nosso espírito. Eu não sei, é inexprimível, eu não sei expressar. Né? Glória a Deus por isso. Então, quando eu orei, gente, eu fui acometida de uma mudança no meu corpo e na minha alma. Eu acredito muito nisso. Quando você fortalece o teu espírito, o corpo e a alma meio que acompanham. É claro que a oração e a Bíblia são fundamentais, porque se eu não orasse, não lesse a Bíblia, eu não ia estar tendo essa experiência para contar para vocês. Agora, eu posso dizer que a Bíblia e a oração é um método. É um método que tem por trás uma teoria. Qual é a teoria? O amor. Eu preciso amar a Deus. E eu preciso também amar o próximo. Porque se eu não amo ao próximo, eu também não amo a Deus. Então tudo se baseia em amar o próximo. Tá certo? Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo. E é por isso que eu também preciso, inclusive, amar o meu inimigo. Porque se eu não amo a Deus... Gente, existem momentos que Deus, dentro da nossa perspectiva humana, parece nosso inimigo, gente. Tem coisas que Deus me propõe que eu pergunto, gente, me ama ou me odeia? Tá difícil. Tem batalhas que Deus me propõe que eu falo, meu Deus, será que me ama mesmo? Eu lembro que Jesus morreu na cruz, eu me ama mesmo. Mas existem desafios, existem coisas na nossa vida que você pensa, meu Deus, Deus tá a favor ou tá contra? Sabe? Mas Deus não está a favor nem contra, ele está a favor dos planos dele e contra os meus, se eu tiver algum. Quer ver, gente? Tem uma passagem bíblica muito legal que Paulo diz, né, que a vontade, né, os planos de Deus é bom, perfeito e agradável, gente. É bom, perfeito e agradável para minha dimensão espiritual, gente. Porque tem coisa que não é boa para o meu corpo, nem boa para minha alma. Tem coisa que Deus me propõe que não é bom, não é. Para mim, não é perfeito para mim. Mas é perfeito para quem? Para que dimensão minha? Espiritual.
Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a minha dimensão espiritual, para o meu espírito, que eu não entendo, não compreendo, não acesso, mas creio que Deus começa uma boa obra e vai terminar. No meu corpo, na minha alma, não. No meu espírito. Então, perceba que todo o discurso de Deus, de Jesus, todas as parábolas de Jesus, toda escritura acerca da passagem das lições de Jesus, tratam de uma perspectiva espiritual, não é humana e nem irracional. É certo? Bom, e aí, olha o que Jesus fala pra gente. Ele diz que toda a lei, que tudo aquilo que foi construído, todo esse arquétipo legal, que foi construído para tentar harmonizar o sujeito nas suas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, pode ser resumido em um mandamento só. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. Então vamos entender um pouquinho como que o amor harmoniza as nossas 3 dimensões. E como que é impossível ser completo e harmônico se eu não tenho amor. Porque se eu tenho uma dimensão puxando para um lado, outra puxando para o outro, uma puxando para cima, outra para baixo, eu sempre vou sentir que eu estou deslocado em algum aspecto. Agora, o amor é o único sentimento, a única ação, a única emoção, né? O único tudo, a única decisão. Perceba que, exemplo, o amor é a única, eu não posso nem chamar de sentimento, mas eu vou chamar. É o único sentimento e emoção que precisa envolver razão e emoção. Gente, a raiva une razão e emoção? Não. O medo une razão e emoção? Não. Alegria une razão e emoção? Não. O único sentimento que une razão e emoção é o amor. O amor você precisa sentir e você precisa decidir. É o único. É o único que faz com que você tenha convergência entre a tua razão e a tua emoção. Só. Todo o resto não converge. Vou dar um outro exemplo. É quando você ama alguém, né? Você manifesta isso no teu corpo, com abraço, com afeto, com palavras. Não é? As palavras já são aí de ordem de alma. Mas você já tentou amar alguém com o seu corpo? Meu Deus, que coisa gostosa. A gente dá aquele abraço assim, ó. Ai, não precisa falar nada. O abraço já diz, eu te amo. É maravilhoso. E não é só o corpo que ama, a alma ama também. Né? Ela fala palavras de autoafirmação. Ela fala, pensa o bem. Né? Manifesta paz, conforto. Aí, quando a gente ama a alma que ama, nossa, uma alma linda. A gente ama com a alma, com os pensamentos, com as emoções. Quando a gente ama alguém, a gente pensa nessa pessoa o tempo todo. Não é? A gente pensa nos nossos filhos, no nosso marido, nossa esposa, nossos pais, nossos pastores, nossos irmãos, nossos amigos. A gente pensa. E olha que interessante, a gente não precisa estar de corpo presente para amar, porque a alma ama em detrimento do corpo. O corpo, ele ama e a alma também tem autonomia para amar. É muito legal isso. E Marusca e o espírito, gente, se Deus é amor, o que você acha que teu espírito, como você acha que teu espírito fica quando você está vivendo em amor? Fica feliz. Eu acho que nutre. Eu não vejo, né? E tudo que eu vou falar aqui é de uma dimensão de alma, porque eu não vejo o espírito, mas eu acho que o amor, ele cura o espírito, sabe? Assim como o pecado, o ódio, a raiva, a vingança, elas são como lepra no espírito, no sentido de adoecê-lo, eu acredito que o amor é como bálsamo que cura, sabe? Acho muito interessante que no Velho Testamento isso é nitidamente exposto numa tentativa de Deus mostrar para o homem como é essa dimensão espiritual. Quando você odeia, quando você se vinga, quando você nutre raiva, quando você nutre ódio, você está manifestando no teu espírito algo parecido com lepra, que com o passar do tempo vai te matar.
Você já conheceu alguém que é tão rancoroso, tão magoado, tão ressentido, que ele é vivo no corpo, vivo na alma e morto no espírito? Mas só parece que não tem alma. Parece que não tem espírito. Ela é uma pessoa que você não gosta nem de chegar perto, porque ela é pesada, ela é esquisita, você não sabe explicar porque você não vê o espírito, mas você sente um negócio estranho, né? Um ambiente que tem ódio, você chega, você sente tudo pesado, você não entende muito bem. Então, assim, e o amor? Eu acredito que o amor eleva o espírito. O amor faz a gente chegar, faz o nosso projeta o nosso espírito para um lugar que é mais próximo de Deus, que é amor. Então perceba, a única forma de nós nos harmonizarmos nas nossas 3 dimensões é: eu preciso amar no corpo, com atitudes de amor, com comportamentos de amor. No amor, eu consigo pensar, querer bem. E em contrapartida também, no amor, eu consigo aproximar essa dimensão que eu não vejo de Deus. Então é isso, o amor é o único capaz de nos fazer trinos e harmônicos como Deus. Então é isso, beijinho, tchau!